Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias. Romanos 9. E vamos percorrer dos versículos 19 até o 29. Romanos 9, do 19 ao 29. Diz assim: Tu, porém, me dirás: de quem se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão, os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios, assim como também dizem Oséias: chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada ao que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos de Deus vivo. Mas, relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. Porque o Senhor cumprirá a sua palavra sobre a terra cabalmente em breve. Como Isaías já disse: se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendência, ter-nos-ia-nos tornado como Sodoma e semelhante a Gomorra. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, aqui na Tua santa presença, nós queremos, Deus, nos apresentar a Ti, para que o Senhor nos use de acordo com a Tua vontade, Pai, que tudo o que seja dito aqui não seja deste pregador, mas sejam palavras Tuas, para que saiamos aqui dessa noite mais entendedores da Tua palavra, para que possamos praticá-la segundo a Tua vontade. Ó Senhor, também queremos pedir perdão pelos nossos pecados, porque somos homens e mulheres falhos, mas mesmo assim o Senhor nos amou. E assim nós te oramos, agradecidos, Pai, por tudo, pela leitura da Tua palavra e por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Quando nós olhamos para esse texto de Romanos, na verdade, desde o início do capítulo 9, a gente vai deparar com Paulo respondendo algumas questões a respeito da soberania de Deus, da vontade soberana de Deus. E uma das coisas, meus amados, o texto vem trazendo é que Deus ele não define a filiação do seu povo por origem étnica ou meramente pelo empenho humano, mas tão somente pela eleição soberana dele, pela escolha dele, pela vontade dele e por tudo que ele deseja fazer. E como eu falei, se a gente olhar aqui no verso 9, mais para trás, né, no início, em resposta à pergunta acerca da fidelidade de Deus com Israel, as Escrituras, ela não apresenta
garantia que os israelitas, só por serem israelitas, pertencem ao povo de Deus. Se isso fosse verdade, ele vai dizer que Ismael, além de Isaac, fazia parte do povo de Deus. Porque Abraão foi pai de ambos. Mas, no entanto, a Escritura ela vai nos mostrar que Isaac é que era o filho prometido, né? O filho prometido por Deus a Sara era que era o real herdeiro de Abraão. E antevendo talvez a objeção de que Ismael não fosse escolhido por ter sido sua mãe a escrava Agar, em vez da mulher de Abraão, né, no caso Sara, Paulo menciona também os filhos de Rebeca e Isaque como exemplos. Eles eram gêmeos, entretanto, como reconheceu o profeta Malaquias, Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. As Escrituras apontam para o fato de que ninguém consegue ser incluído no povo de Deus por meio de sua boa conduta. E nessa história mesmo de Jacó e Esaú, o fato de Deus amar Jacó e aborrecer Esaú, isso ocorreu antes do seu nascimento. Não foi depois que ambos fizeram coisas boas ou más, mas antes, ainda no ventre de sua mãe. E ainda decidiu, Deus, o mais velho servirá o mais novo. Então, a escolha de modo divino, ela é, na perspectiva humana, ela é surpreendente. Ela nos coloca em xeque. Porque quando nós queremos tratar da escolha segundo o que nós podemos ser, fazer, Deus vem e mostra o contrário, de que a sua vontade não é a nossa vontade. Pois Deus pode escolher livremente os membros de seu povo. Ele pode optar por gentios, bem como por judeus. E da mesma forma, também pode excluir judeus. Seja de acordo com a sua vontade. E em virtude, a gente já chegando aqui nos versos o qual nós lemos, em virtude da queixa humana contra Deus, ele agora vai tratar de algumas verdades importantes para com a igreja. Então, primeiro, ele deixa bem claro que, aqui no verso 19, Deus tem todo o direito, ele tem o direito de fazer o que lhe apraz com suas criaturas. De certo que não fora o homem que criou Deus, mas Deus quem criou o homem. E temos que entender que Deus, Ele é o Criador e detém todo o poder, e nós somos apenas as suas criaturas. Deus é santo e nós somos pecadores. Deus é soberano e nós somos limitados. Deus é o oleiro e nós somos o barro. Não somos nós que moldamos a Deus, mas Deus constantemente tem nos moldado. E enquanto não ficamos da forma que Deus deseja que estejamos, Ele continuará amassando. Amados, e como tal, nós não podemos nos colocar no lugar do oleiro, nem muito menos questioná-lo. Também não temos o poder de dizer o que Ele, como soberano, pode fazer ou deixar de fazer em cada criatura sua. Enquanto nós não compreendemos a soberania de Deus em nossas vidas, nós estaremos constantemente entrando em xeque. E muitas vezes pondo até a nossa fé
em risco, porque não conseguimos nos sujeitar a que somos apenas criaturas de Deus. Mesmo Ele tendo derramado sua graça sobre nós, nós somos suas criaturas. E se Ele derramou sua graça sobre nós, somos novas criaturas, mas somos suas criaturas. Não foi por nossa força que entramos à família de Deus, mas tão somente pela sua graça derramada sobre nós, tão somente pela sua vontade. John Stott, ele argumenta que Deus tem pleno direito de lidar com a humanidade caída conforme Ele queira, seja de acordo com a sua ira ou sua misericórdia. Deus não é apenas o Criador, é também o governador moral do universo. Em lugar algum sugere-se de que Deus teria o direito de criar seres pecadores a fim de puni-los, mas Ele tem o direito de lidar com os pecadores conforme Ele queira, perdoando-os ou punindo-os. Quando olhamos lá para Gênesis, na criação, nós veremos que tudo quanto Deus fizera, eis que tudo era muito bom. Muito bom. E aí muitas vezes as pessoas se pegam só esse texto e dizem assim, ora, se tudo quanto Deus fez era muito bom, e Deus, por ser o sumo bem, então como Deus agora vai repartir? Agora Ele escolhe uns para a salvação e escolhe outros para a morte eterna. Não conseguem compreender entre misericórdia e justiça de Deus. Não conseguem compreender que o que foi derramado sobre nós foi tão somente a sua graça. Paulo também, aqui ele vem trazer uma outra verdade, é que Deus tem o controle da vida do homem e não o homem da vida de Deus. Não há como inverter os polos. Deus, como soberano, Ele rege, Ele não só cria o homem, mas Ele também rege todo o universo, Ele rege tudo quanto criou. Então, o homem, quem é o homem em toda essa criação? Por mais que a própria palavra ela trate que o homem seja a coroa da criação, ele não deixou de ser a criação. Mas o pecado do homem faz com que o homem inverta essa polaridade. O homem agora quer destronar Deus e quer sentar no trono de Deus, ao ponto de dizer assim, olha, como é que pode Deus fazer isso? Paulo usa a figura do oleiro e do barro para ilustrar a autoridade de Deus sobre suas criaturas. Da mesma maneira que o oleiro ele decide que tipo de vaso fazer, Deus tem todo o direito de definir quais pessoas ou grupos de pessoas receberão a sua misericórdia. Quando ele decidiu salvar os crentes dentre judeus e gentios e condenar descrentes dentre judeus e gentios, ele agiu dentro de sua soberania. William Hendricks, ele vai dizer o seguinte: se até mesmo um oleiro tem o direito, da mesma massa de barro, de fazer um vaso para honra e outro para desonra, então com certeza Deus, o nosso Criador, tem direito, da mesma massa de seres humanos, que por sua própria culpa precipitou-se no poço de miséria, eleger alguns para a vida eterna e permitir que os demais permaneçam no abismo da degradação. Do mesmo grupo, do mesmo povo que ele criou, segundo a sua natureza de caído, Deus, ele pode sim escolher alguns e derramar a sua misericórdia, tão somente pela sua soberana vontade. Vivemos numa geração onde o homem, com sua arrogância, prepotência, quer de toda forma destronar Deus e ascender a seu trono. E aquele que não passa de pó, cinza,
agora quer colocar-se acima do Criador. E além disso, não somente isso, mas também quer colocá-lo no banco dos réus para julgá-lo. Por quê? Tu vai fazer isso com tua criatura. Contudo, quem está no controle, se não Deus? E quem é moldado, ou quem está sendo moldado, se não o homem? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a compreender tudo quanto nós passamos. Quanto Deus, Ele nos permite passar durante as nossas vidas. Mas uma coisa é certa, é o quanto nós estamos também sendo fiéis à sua palavra. Dentro de toda, envoltos à misericórdia de Deus, quando nós temos ouvido aquilo que Deus tem falado a nós. O quanto Deus tem exigido de nós para que nós perseveremos, para que nós caminhemos. Muitas vezes a gente não para analisar, ou talvez muitas vezes as pessoas não chegam a buscar ou se aprofundar na questão da vontade de Deus em sua vida. Mesmo sendo ela decretiva, né? Deus falou, bateu o martelo e acabou-se, mas no formato da sua vontade de lei moral. De dizer assim, olha, não roube, não peque, não mate, não ande por esse caminho, mas procure andar no caminho de Cristo. Que aí nos dá, né, a chance de fazer ou não, mas sabendo que se não fizer, estamos contrariando a sua vontade. Aquela mesma questão de que na vontade decretiva de Deus, Cristo seria crucificado. Mas, se eu não me engano, é vontade permissiva, me fugiu agora. Na vontade permissiva, foram os judeus quem levaram Cristo a ser crucificado. Deus já tinha decretado que Cristo seria crucificado, mas não disse que Deus, disse que os judeus teriam que crucificá-lo. Mas na vontade permissiva foi o que aconteceu, por questão de desobediência, por não aceitarem, por questão de rejeitarem. Deus é glorificado tanto na salvação dos eleitos, quanto na condenação dos réprobos. Deus tem o direito de determinar a hora para castigar os malfeitores, como também para salvar os seus fiéis. E quando olhamos nessa questão, Deus, Ele como regente, como governador de tudo, a gente vai ver a passagem do próprio Cristo dizer assim, olha, haverá o tempo que eu vou vir, mas nem o Filho do Homem sabe quando virá, mas Deus assim sabe. E haverá o tempo de Cristo voltar. Haverá o tempo dos salvos encontrarem com Cristo, como também haverá o tempo daqueles que nunca dobraram o joelho, por sua própria condição, chegarem ao período do ajuste de contas final. De aí, uns irem viver eternamente com Cristo e outros terem uma morte eterna. Ou ter uma morte eterna sob os olhos da ira de Deus. Uma coisa muito importante que a gente tem que entender, que as pessoas talvez não absorvam, é o seguinte, é que na ira divina ela não existe a perversidade nem vingança, nem rancor nem amargura. Pois esse tipo de ira é condenada nas Escrituras. E atribuí-la a Deus, estaríamos blasfemando contra Ele. A ira de Deus é uma ira santa, é uma ira justa. Deus escolheu vasos de misericórdia por sua graça, para sobre eles derramar sua misericórdia e dar-lhes riqueza da sua glória. Já os vasos de ira são impertinentes, aqueles que se endureceram
e foram endurecidos, aqueles que rejeitaram e foram rejeitados, aqueles a quem Deus suportou com paciência e em que manifestou o poder de seu juízo. Quantas vezes a gente se pergunta que tipo de vaso eu sou, né? Domingo o pastor Justin estava pregando e trouxe muita mente nessa questão de que tipo de vaso temos sido. Nos leva a uma reflexão. Um vaso de honra ou um vaso de desonra? E o texto aqui, ele mostra para que cada um foi criado. Há uma correspondência exata entre o que eles foram na vida presente e a perdição a qual estão destinados. Há uma grande correspondência. O destino final deles, com certeza, tem tudo a ver com o que vive agora. Pela forma que caminham, pelo desdenho, pelo rechaçar a palavra. Assim, os vasos de ira capacitam a si mesmos para essa perdição. Né? A palavra ela é clara. Aquele que é limpo, que se limpe mais, e aquele que for sujo, se suje mais. O resultado tão somente é esse. São os agentes do mérito que resulta em perdição. No entanto, somente Deus prepara para a glória. Não há outro. Não por mérito, não por boa vontade, não por ser bom moço, mas tão somente Deus em sua misericórdia. Escolha do querer, da sua vontade, do seu decretar. E todos os dias a gente tem o direito de acordar de manhã e compreender que pela misericórdia de Deus, pelo tão grande amor de Deus, nós fomos chamados, eleitos, escolhidos para fazer tal serviço. E isso para nós não tem que ser um peso, mas uma satisfação em servir ao seu Senhor. E a gente muitas vezes esquece dessa condição. Nós somos retirados, quando a gente fala do lamaçal do pecado, não é só o lamaçal de uma morte eterna, de uma condenação eterna, e agora Ele nos traz para a sua maravilhosa luz, para poder estar próximo dEle. De milhares de bilhões, Deus vai e escolhe a Amaro, escolhe a Jonas, escolhe a Davi, escolhe a Sérgio. E aí, mais para frente, ele escolhe, tem mais gente que vai aparecer, e a gente diz assim, mas fulano, que a gente achava que não tinha mais jeito, agora está rendido aos pés de Cristo. Quando eu ouço, quando eu medito Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, está aí. A questão é que nós não sabemos o eleito, que ainda não ouviu a palavra, mas que em algum momento ele será despertado. E quão maravilhoso será por uma pregação, por uma palavra, por um testemunho nosso, que nós levemos desse evangelho, não de nossas palavras, mas desse evangelho ao qual nós fomos chamados para levar. Nesse momento, quantos estão com Covid? Uns com a mesma fé em Cristo, de que se Ele fizer, Ele é Deus, mas se não fizer, também é Deus. Nós cantamos isso constantemente. Mas também quantos não têm mais crido, não têm mais esperança de que pode se curar, ou que não tem esperança do que vai acontecer. O pior, estão desesperados com a morte, porque não repousa sobre si a paz de que ao morrer vai se encontrar com Deus verdadeiro. De que tudo o que passou de dor, sofrimento, luta, vai se findar ao teu encontro com o príncipe da paz, com o maravilhoso, com o conselheiro,
com Deus forte, com Emmanuel. Amados, Deus, por sua graça, nos dá o que nós não merecemos. Nós não merecíamos sermos chamados filhos de Deus, nós não merecíamos, ao morrer, ir para os céus, nós não merecíamos chamar Cristo de irmão. O que nós merecíamos era o inferno. Mas Deus nos amou. A gente muitas vezes fala isso, né, da boca para fora, Deus te ama, mas se a gente parasse e compreendesse o que é você olhar para outro e dizer assim, Deus te ama, se você pensar bem que você, ao levar essa mensagem sem colocar nada nela, leva ela pura, tão somente como ela é, para outros, e o outro compreender que esse amor é que liberta, esse amor é que dá vida. O tesouro que recebemos, que nós não poderíamos comprar de forma alguma, nem num valor de loteria pagaria esse tesouro o qual nós recebemos, e que ninguém pode tirar de nós. Os cristãos, seja judeus ou gentios, são aqueles que receberam a misericórdia de Deus. A graça não é concedida por critério étnico, cultural ou religioso, pois Deus chama seus eleitos não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Ele escolhe seu povo, não importa a localização geográfica, não importa a cultura, o que importa é a vontade de Deus. É Ele olhar e dizer assim, eu quero você. Eu quero você, eu quero você. Mesmo vivendo sem Deus no mundo, Ele nos tornou seu povo. Mesmo sendo inimigos de Deus, Ele nos fez amados. Mesmo vivendo sem esperança e sem Deus no mundo, mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos transformou em seus filhos, membros de sua bendita família. Essa era a nossa condição. Esse era o nosso estado. Nós éramos inimigos, separados de Deus. Mas aprove a Deus, no seu coração, de nos escolher, de nos trazer para perto, de nos fazer, de deixarmos de ser seus inimigos para sermos agora seus filhos. Nós trocamos uma condenação por uma herança. Ele arrancou de nós uma condenação e nos deu uma herança. É como se o camarada tivesse encarcerado ali e disse, tu vai viver preso até a tua morte. E de repente alguém chegasse e dissesse, aí, sai. Vamos agora que o juiz agora determinou que agora você não é mais um preso. Mas agora você faz parte de um tesouro. Você agora é um herdeiro. Deus fez na salvação dos gentios exatamente o que Oséias previu na sua profecia. Oséias jamais sugeriu a salvação sem obediência. Os que receberam a misericórdia de Deus foram os mesmos que se arrependeram e se converteram ao Senhor. Nessas condições, Deus mostrou a sua misericórdia. Deus, Ele trata com aqueles que perseveram na fé. O tratar de Deus são com aqueles que perseveram na fé. Por isso, temos que todos os dias batalhar em nossa santificação. Por isso que todos os dias temos que nos levantar e atentar que não somos criaturas, que não somos só um povo,
mas nós somos um povo que Deus escolheu. Nós não somos inimigos mais de Deus, mas somos amigos de Deus, filhos de Deus, chamados a fazer parte de uma família a qual nós não merecíamos. Somos aquele filho adotado, que não importa a cor, se a cor é diferente, se a etnia é diferente, mas que o pai olha e vê tão quanto o outro, e o ama tão quanto o outro. Essa é a nossa realidade. Do verso 27 ao 29, vai mostrar que Deus escolhe por sua graça para a salvação um remanescente fiel. A eleição da graça é para o remanescente, para aquele que persevera, para aquele que caminha, para aquele que em meio a toda a tribulação ele está buscando pela santificação dele. A salvação não é endereçada a todos os filhos de sangue de Abraão, mas aos filhos da promessa, não aos que são israelitas por nascimento, mas aos que são crentes pelo novo nascimento. Deus salvou os judeus que se converteram, mas também castigará os outros que o rejeitaram. Exatamente como profetizou Isaías. Não importa de qual povo terreno, não importa o Israel terreno. O que importa tão somente é o Israel de Deus. É o povo que ele escolhe, a cada um que ele escolhe para fazer parte de seu povo. John Stott, ele vai dizer assim, olha, apenas um remanescente seria salvo, o Israel dentro de Israel. Semelhantemente, conforme o versículo 29, em meio à total destruição de Sodoma e Gomorra, somente alguns seriam poupados. E se a gente for analisar, quais foram os que foram poupados? Ló e suas 2 filhas. Assim como somente poucas pessoas em Sodoma e Gomorra foram poupadas pela misericórdia de Deus, assim somente um pequeno grupo de judeus será salvo. E esse grupo será aqueles que crerem na promessa. Não importa a geolocalização, não importa o tamanho de um povo, não importa se não olharem para Cristo. Não importa se Deus assim não mudar os seus corações. Eu vi uma frase bem interessante e eu acabei esquecendo de anotar aqui de quem era, que ele diz assim, olha, quem depende da graça não pode se queixar da salvação dos outros. Foi graça. Se você o recebeu da graça de Deus, meu amado, firme-se, porque Deus lhe escolheu. Não se queixe da salvação do outro. Não queira olhar para Deus e dizer assim, mas por que tu está fazendo isso com fulano ou com ciclano, ou por que tu não escolheu a todos e escolhesse alguns? Pelo contrário, trate de ter um coração grato, devoto a Deus, entregue, derramado no altar de Deus. Ao invés de insultá-lo, porque isso é um insulto, olharmos para Deus e querer perguntar o porquê Deus fez por mim e não por outro, não estou tratando de egoísmo, mas estou tratando da infinita graça e misericórdia de Deus derramado sobre a pessoa. Essa pessoa deve não olhar para ele para indagá-lo, mas olhar para ele e adorá-lo. Deus, meus amados, pode fazer o que quer de sua criatura pecaminosa, de suas criaturas pecaminosas, porque tudo quanto ele faz, o faz para a sua glória, e isso é um motivo justo para ele fazer.
Tudo quanto Ele faz dentro de sua vontade é tão somente para a sua glória. Quando nós entendemos que Deus nos criou para apenas, tão somente nós o adorar, e olhamos para nós, fazendo tudo o contrário quanto Deus nos preparou para fazer, aí a gente vai entender que só a misericórdia dEle, só a bondade dEle, para não consumir de uma vez por toda a sua criação. Para sempre dar mais uma chance. E para finalizarmos, a soberania de Deus não elimina a responsabilidade de suas criaturas, pois elas são culpadas nelas mesmas de sua rejeição. Quantas vezes nós chegamos para pregar o Evangelho e as pessoas se afastam, viram a cara, ficam com raiva, batem a porta na sua cara, deixam de falar com você, muda de rua, ou pior, ainda olha para você e diz assim: mas como? Tu vem falar isso para mim se até pouco tempo tu era assim, era assado, tal, e agora começa a se voltar contra você e mostra tudo quanto de ruim um dia você fez, dos seus pecados, dos seus atos. Aí a gente torna a lembrar o que a palavra diz, que a partir do momento que nós somos amigos de Deus, nós somos inimigos do mundo. O mundo não vai querer nos abraçar de forma alguma. Pode até querer, em algum momento, uma palavra de descanso momentâneo. E aí é onde entra a graça comum. Sabe? Deus derrama a sua graça comum sobre todos, como a chuva, como o sol. E quando Deus ele derrama a sua graça especial sobre mim, sobre você, essa graça ela ainda é respingada naqueles que estão ao nosso redor. E eles conseguem provar um pouco da maravilhosa bondade de Deus, da misericórdia de Deus sobre nós. Aquele indivíduo ainda é respingado dessa graça. E em algum momento ele ainda recebe, as gotas de paz. Porque o Evangelho ele é capaz disso, de trazer a paz. De em um momento tumultuado vir uma paz a qual muitas vezes não entendemos. Esse é o Deus que nos escolheu. Esse é o Deus que planejou tudo quanto sua maravilhosa vontade exercida sobre nossas vidas. Ainda que muitas vezes andemos cambaleando, tem um ditado que diz assim: Deus escreve certo por linhas tortas, a não ser que nós sejamos as linhas tortas. Porque Deus escreve certos por linhas certas. Mas nós, de todo jeito, a gente tenta quer entortar, porque queremos muitas vezes ser o que nós não podemos ser. Mas nessa noite nós vamos sair daqui, meus amados, entendedores de que tudo quanto acontece é para a glória de Deus, é da vontade de Deus e da permissão de Deus também. Amém? Eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus.